Um novo dia chegou para o nosso querido Homem-Aranha com o seu quarto filme aí no universo cinematográfico da Marvel, com Tom Holland, Zendaya e todo mundo junto. Chegou a hora de a gente falar aqui, com um pouquinho de spoilers, Tô sabendo, vai. sobre Homem-Aranha, Um Novo Dia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, baixa o Central Like e confira toda a cobertura de Homem-Aranha, Um Novo Dia que a gente está fazendo aqui na Central do Entretenimento, não só aqui no YouTube, mas também no site e em todos os lugares. Bom, vamos começar falando um pouco sobre esse filme aqui, Homem-Aranha, Um Novo Dia. Porque quando a gente terminou a trilogia do John Watts com Homem-Aranha Sem Volta para Casa, a gente terminou com uma página em branco, mostrando, pronto, agora Peter Parker não é mais o adolescente mimado das indústrias Stark, agora ele está por conta própria, então o caminho podia ser qualquer um. E aí a gente chega com este filme aqui, que mostra realmente que, como eles tinham um quadro em branco, eles puderam fazer o que quisesse ali. É verdade. E eles conseguiram explorar muito bem isso. O filme ele se passa 4 anos depois de Sem Volta para Casa e mostra o Peter Parker ali vivendo como Homem-Aranha. Ele está sendo reconhecido, adorado pela cidade, porque como ele está sempre a um passo à frente da polícia para poder... Ele está sempre ajudando a polícia a parar os bandidos, a criminalidade baixou bastante. Então ele está sendo adorado por todo mundo, por tudo e todos. Só que eles não sabem quem é Peter Parker, que é o Tom Holland, né? Que lá em Sem Volta para Casa encerrou o filme fazendo aquele feitiço do Doutor Estranho, pedindo para todo mundo se esquecer quem ele era, inclusive Mary Jane e a MJ, no caso, Mary Jane, que a gente fala Mary Jane, tá? Aqui é para falar Mary, a gente fala Mary Jane. Tá bom. A Mary Jane e o Ned se esquecerem dele. Então, ele cresceu, ele ficou acompanhando todos esses anos eles de longe e vivendo sua vida normalmente. E aí, quando uma ameaça surpreendente surge, o Homem-Aranha vai ter que tentar lidar com essa ameaça, só que ao mesmo tempo, ele também tem que lidar com problemas internos dele mesmo, entendeu? Da evolução de seus poderes. E é aqui que a gente vai começar a falar. Por quê? Com a primeira pergunta. Precisa ter visto o universo da Marvel inteiro? Não, exatamente. Ah, bom. Para você ter uma base e por que esse filme funciona tão bem, porque esse aqui, gente, é um filme do Homem-Aranha. Então você só precisa ter visto apenas os 3 filmes do Homem-Aranha, né? Que é o 4 filmes, no caso, né? Porque você tem que ver o Guerra Civil, que é onde ele é introduzido, o De Volta ao Lar, que continua, o Longe de Casa e o Sem Casa para Voltar, né? Tem que ver esses 4 filmes aqui para poder ter a base para poder chegar aqui. Por quê? Com o final de Sem Volta para Casa, que é principalmente de onde ele parte, o roteiro que é feito aqui pelo Chris McKenna e o Eric Summers, esse roteiro, gente, ele consegue trabalhar muito bem na questão de problemas de saúde mental, que é a mesma vibe de Thunderbolts, por exemplo. E até por isso que a gente tem aqui a participação de Helena Belova, que esse foi um segredo que a Marvel guardou muito bem. Porque como todo mundo estava focado na questão da personagem da Sadie Sink, que a gente já vai chegar lá, o povo se esqueceu, ninguém podia adivinhar que ia ter uma participação da Helena Belova ali, né, nossa nova Viúva Negra, que, gente, a participação dela aqui é maravilhosa e funciona. Porque tem participação, por exemplo, quando a gente pega aqui a do Doutor Estranho, no filme do Thor, que é uma coisa pequenininha e que, assim, é só um recurso meio bobo pra ajudar a trama andar, é uma coisa meio fraca. Mas aqui, a Helena funciona muito bem. E principalmente porque quem acompanhou o Thunderbolts sabe que a personagem, inclusive ela tá aqui atrás, ó, a nossa querida aqui, vou até pegar aqui do cenário, ó. E olha ela aqui. Aí quem viu o Thunderbolts sabe que a personagem aqui, ela é fodida, né? Ela é... né, a cabeça tá um pouco meio down. Então, como esse filme aqui, e isso aqui é o bom, ele fala sobre essa questão de saúde mental, de sobrecarga, de muita pressão, muita responsabilidade
por você ter que se dividir entre sua vida pessoal e sua vida profissional, a introdução dela foi muito boa, e principalmente as cenas que basicamente é o de frente com Helena. E o cenário, então, né? Porque como esse filme não tinha muitos milhões para usar a Torre dos Vingadores, né? Ali, que você teria que chamar outros Thunderbolts. Aí botaram ela naquele espaço, naquela piscina térmica ali. E o papo dela com o Tom Holland, gente, maravilhoso. E Tom Holland, né, ó, servindo biscoitos ali para os fãs aí, sejam homens, mulheres, tá todo mundo que é sedento por Tom Holland, com respeito a Zendaya, obviamente, a senhora Zendaya é bem sábio. E a questão da máscara também, porque ele fica com medo de querer revelar o rosto dele, é sensacional essa parte. Então, é por isso que o roteiro acaba sendo brilhante nesse aspecto, porque ele consegue trabalhar muito bem a questão de problemas que muitas pessoas levam hoje em dia. Assim como o Thunderbolts falou sobre depressão, sobre ansiedade, que são temas que são muito atrelados à sociedade dos dias de hoje, Homem-Aranha Um Novo Dia também consegue mostrar um pouco disso. Claro, ele não vai fundo no tema, mas ele dá uma pincelada muito boa sobre as pressões que o Peter tá passando, não só por causa de ser um herói, mas também por não conseguir resolver essa sua vida com a MJ e com o Ned. E isso faz com que o filme ele seja um dos melhores do Aranha nos últimos 20 anos, gente. Isso não é coisa de internet, não. Isso é realmente de fato. É sim. Porque um dos grandes problemas dos filmes do John Watts, né, os 3 primeiros filmes do Homem-Aranha, é que eles eram filmes que estavam ali apenas para preencher tabela. Eles não tinham uma construção, um aprofundamento muito bom de roteiro. Não tinha alma, sabe? E esse filme aqui, ele tem alma. Ele consegue trabalhar muito bem essa questão de que, você que tem uma vida tarefada, que, eu tenho que ir pra academia, tenho que cuidar da casa, da família, tenho que fazer as compras, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Calma, relaxa, divide a função com outra pessoa de sua confiança e relaxa um pouco, entendeu? Relaxa um pouco, aproveite a folga quando você tem, entendeu? É isso que o filme mostra, e não só isso, mas também você que vive muito aí na sua bolha, fechadinho, não, eu estou muito bem comigo mesmo, eu gosto de mim, não preciso de amigos, minha melhor companhia sou eu mesmo. Não estou julgando aqui que você pode ser sua melhor companhia. Você apenas expande seu círculo social, fazer como Heartstopper, que é só você chegar na pessoa, sentir que ela tem uma boa vibração, falar assim, oi, e aí você puxa o assunto, entendeu? E assim, forma-se um ciclo de amizades. E isso em qualquer lugar, na fila do banco, uma lanchonete, sabe? Isso é que é o bom de se viver sempre um novo dia a cada dia, né? É claro. Que um novo dia sempre pode trazer novas possibilidades. E uma coisa que esse filme gente, é um filme pra criança, sabe? Esse filme agrada tanto os adultos, já mais velhos, fãs do Homem-Aranha, e também os mais novos. E tem uma cena que cristaliza isso muito bem, que mostra como o Homem-Aranha, por tudo que ele passa e que ele passou, que ele vai passar, ele ainda assim é um herói que se comunica muito com as crianças. A cena que o Peter sai do hospital e o menininho brinca lá com ele fazendo a posição da teia, e ele interage de volta, é a coisa mais linda e simboliza muito essa ligação do Homem-Aranha com as crianças, e até um reflexo da passeata que teve na Avenida Paulista no domingo, alguns dias antes da estreia do filme, que estava lotada de criança e todas elas demonstrando o seu amor pelo Homem-Aranha. E o filme ele cristaliza isso muito bem e é realmente assim um grande acerto. Sobre a direção do Destin Daniel Cretton, que iria fazer aí o Vingadores, Dinastia Kang, que depois não era mais, mas que fez também Shang-Chi, ele volta aqui também de novo com uma boa direção, excelente cena de ação que ele consegue dirigir, o uso da câmera em slow motion, que o Zack Snyder adora abusar desse efeito, aqui ele sabe usar com moderação, e digo que até o uso da câmera sempre, às vezes dentro da máscara, às vezes nas costas do herói, pra gente ver ele
né? A gente ter o POV do Aranha quando ele tá voando, que até o John Watts fez isso um pouco no terceiro filme, mas aqui ele consegue fazer de um jeito até mais inventivo. Então, isso é a direção do Dustin, ele tá ótima e ele pode voltar para fazer outros filmes do Aranha, porque esse aqui é o diretor certo para fazer os filmes do Aranha, depois do Sam Raimi, é claro. Eu entendi a referência. Agora vamos falar aqui do elenco, tá? Vamos começar primeiro falando aqui do Tom Holland, né? Tom Holland, Zendaya, esse casal fofo da cultura pop que nunca vai se separar, que atuaram agora juntos, quer dizer, separados, vamos dizer assim, em A Odisseia, e que agora estão aqui de novo fazendo esse casal, Peter Parker e MJ. E esse casal, gente, é um casal assim... Ai, gente... É o casal mais fofo. E principalmente porque a história deles é meio que uma mistura aqui, é um popurrí de como se fosse a primeira vez e 500 dias com ela. E por que eu digo isso? Porque a trama toda do Peter em querer se resolver com a MJ é justamente ele ia arrumar um jeito de como ele vai mostrar aquela carta para mostrar que ele é o Peter Parker, que eles tiveram uma história toda juntos pra ela. Como é que ele vai falar isso pra ela? E quando isso acontece de fato... Aí ela simplesmente fala, tá, depois de tudo isso que a gente passou, eu não te amo. E é basicamente aquilo, né? O Peter meio que se apaixonou pelo que ele inventou da expectativa de retomar essa relação com a MJ. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. E aí é que a gente vai pro ponto final do filme, porque ele se encerra de uma maneira que, de novo, a gente volta pro quadro branco, mas com umas possibilidades ali abertas pro futuro do Peter. Porque justamente ele termina com o Peter se sentindo sabendo que ele pode começar uma nova amizade com o Ned, com a MJ, e principalmente com a MJ, que essa amizade pode evoluir para um namoro, entendeu? E você vai ter que começar tudo do zero. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver sendo construída nos próximos filmes do Homem-Aranha, que com certeza vai ter, gente, isso é inegável, tá? Só queria trazer esse adendo porque esse é o ponto bom, por isso que esse filme, o roteiro dele é muito bom, porque ele consegue fazer tudo certinho, bonitinho, ó, um espetáculo de roteiro. Falando agora de outros personagens aqui, o Jon Bernthal, que vem aqui como justiceiro, aí vocês perguntam, precisa assistir o especial que tá no Disney Plus? Olha, você, se quiser ter a base do personagem, entender melhor quem é o Justiceiro, se você nunca viu nada dele, nunca leu nada dele, assiste o especial, assiste a série da Netflix, que também tá no Disney Plus agora, né? Assiste esse material para você ter uma base melhor para ele. Se você também não tiver pelo menos uma base do especial, você não vai saber muito bem quem é o Justiceiro. Mas, mesmo quem não conhece, ele funciona super bem aqui. O Jon Bernthal, ele tá com um alívio cômico, ó, na ponta, excelente, e principalmente a química dele com o Tom Holland, que ele já tinha desenvolvido isso melhor lá em A Odisseia, do Nolan, é maravilhosa aqui, é quase uma relação ali de pai e filho ali, que um tenta cuidar do outro, só que os dois são cabeça dura, sabe? E é ótimo, é maravilhoso nesse sentido. E agora a gente chega, eu acho que, antes de a gente falar da Sadie Sink, né, vamos falar primeiramente do Hulk, porque o Hulk ele veio aqui com uma participação especial para dar uma incrementada, né, trazer um pouco mais de ação. Mas olha, sinceramente, nem precisava. Eu acho que o Hulk, ele não precisava estar aqui, ele só serve para incrementar melhor essa questão da trama, mas se tirasse o Hulk, o filme funcionaria do mesmo jeito. E olha que ele tem 2 horas e 15, viu? É muita coisa. E por fim, vamos falar agora aqui dessa personagem que, olha, esse cantor que apresentou o Red Carpet do filme lá, que soltou o spoiler, quem abriu o Twitter hoje de manhã ficou com a cara no chão, porque revelaram os 2 spoilers, principalmente, que é a personagem da Sadie Sink, que agora acabou os mistérios, é a Jean Grey, tá? É a Jean Grey, a Fênix Negra dos X-Men, ela tá aqui sim. É uma viração muito boa, que todo mundo estava esperando, então a felicidade é tamanho a 1000. E a cena pós-crédito, que a gente já vai chegar nela. Então, falando aqui rapidamente da personagem da Jean Grey agora, né, que a gente sabe que é a Jean Grey. Esse cantor aí, ó, ele tá, ó, tá lascado.
Mas falando sobre a Jean Grey, ela aqui é uma personagem que você não precisa ter conhecido nada das outras versões. Inclusive, ela é introduzida de uma maneira que é uma base mesmo. Não tem nenhuma ligação com X-Men ou com Charles Xavier. Inclusive, até o final dela é um final que fica em aberto. Ela tá num ônibus indo para algum lugar e você não sabe para onde ela vai. Ela pode ir para outra cidade, ela pode ir para um outro país, sei lá para onde ela vai querer ir. Mas, para quem é fã dos X-Men, tem a referência sim na questão da cor da roupa, que é igual ao traje da Jean Grey dos quadrinhos, que é a mistura de verde com amarelo, quase a cor do Brasil aí, né, a Jean Grey. Então, é muito bom que tenha referência para quem gosta dos quadrinhos dos X-Men e ao mesmo tempo tem uma base ali construída de amor e vingança que é muito bom para você desenvolver o caráter da Jean Grey, que também é uma personagem que tá com a cabeça, ó, lascada igual a Helena. Tá vendo como as coisas se conectam? É. E principalmente referências também aos jogos do Homem-Aranha para PlayStation, tá? Porque esse filme, ele tem algumas referências ali aos jogos do Spider-Man 1, 2 ali, com vilões, inclusive até apresenta um vilão novo ali, que é muito rápido, inclusive ensina até como a Sony como a se usar um vilão corretamente assim, para fazer participação especial. O Escorpião aqui, que foi apresentado lá na pós-crédito de Volta ao Lar, ele é utilizado até aqui como recurso narrativo para poder movimentar a ação, mas depois, ó, já deixa pra lá, já esquece e bola pra frente. Ah, inclusive tem uma outra referência muito boa que ele faz aqui, que tem relação com o Aranhaverso. Porque quem não se lembra quando o Miles Morales, quando ele vai sentir o sentido aranha dele sendo ativado, né, os sensores vibratórios ali dele, a câmera não dá uma aproximada assim, bem perto, e sai aqueles flashes rostos ali atrás? O Destin Daniel Cretton consegue fazer exatamente isso aqui, só faltou os negócios roxo, vermelho saindo atrás, mas a sensação é igualzinha. Quem pegou essa referência de Aranhaverso saiu no lucro. No mais, gente, Homem-Aranha é um novo dia, é um novo começo pro Homem-Aranha, tá com um selo aprovadíssimo aqui da Central do Entretenimento, sabe? Tá ótimo. Inclusive, agora eu quero ver mais filmes. Esse filme termina com um gosto de quero mais, tipo assim, cara, tá, e agora? Qual é o próximo filme do Tom Holland que a gente assistir, sabe? Tá dando um gosto, sabe? Isso foi bacana. Já na pós-crédito, gente, pra gente fechar, é uma cena que, tá, deixa uma ponta solta, mas é meio boba. É uma cena que é uma faca de dois gumes, porque ela é besta, mas só que ao mesmo tempo ela dá uma pista sobre onde é que vai estar o Peter Parker, né? Ele tá na Terra, ou ele tá em algum canto, uma outra realidade do multiverso? É uma pista que a gente vai ficar pra saber só quando chegar Vingadores Doutor Destino, tá? Mas no mais é isso, gente. Homem-Aranha Um Novo Dia tá ótimo, aprovado, melhor filme do Aranha em anos e sabe os créditos especiais? Aqueles que assim que termina a última cena, começa a subir aquelas coisas especiais com aqueles bajulados todo? De todos os filmes da Marvel que eu, como pessoa até física também, além de jornalista, já assisti ao longo dos últimos anos, desde 2008, esse é o que tem os créditos especiais mais simples. Assim, quase parecendo uma abertura de The Office, sabe? Exatamente, praticamente igual. Então, gente, vão conferir Homem-Aranha Um Novo Dia nos cinemas, tá sensacional, maravilhoso. Marvel e Sony, dessa vez vocês acertaram e eu já quero ver qual vai ser o próximo filme do Homem-Aranha do Tom Holland, ó. Vamos mais, manda mais, manda mais. É isso aí, gente. Um beijo e vivam bem, com saúde, cada novo dia.